Bom dia a todos. Vou subir aqui. Eu agradeço novamente pela oportunidade, é uma alegria muito grande, né, poder compartilhar uma mensagem com todos e para que a gente possa conversar sobre esse tema, eu preciso dizer que eu sou médica e que eu faço parte da Associação Médico Espírita de Botucatu, do Brasil, e essa associação ela também tem extensão internacional. Então, é uma associação de médicos espíritas que tem a proposta de divulgar uma visão mais abrangente da saúde, inclusiva, em relação a terapias complementares, incluindo uma outra proposta e postura diante da responsabilidade sobre a nossa saúde e mostrar o que existe de evidência, o que existe de pesquisas nessa área, tá bom? Para a gente começar falando sobre isso, a gente vai entender como que a visão tradicional da medicina ela nos apresenta a doença, né? Então, segundo um modelo materialista exclusivo, né, o médico seria mais ou menos parecido como o mecânico, né, em que você tem peças com defeito e daí você leva no mecânico e ele conserta as peças, né? Então, a gente estaria aí numa postura de consertar o que quebrou e mais ou menos como bombeiro de apagar o fogo. E isso acabou acontecendo devido a uma cisão, né, a uma ruptura que aconteceu há muitos anos entre a ciência e a religião. E, de acordo com essa divisão e essa diferença, alguns preceitos justificam essa visão mais tradicional da medicina em relação a consertar o que quebrou, né? E seria parecido com esse cientificismo materialista, que é o que embasa essa visão mais organicista. Então, seria que o universo é composto apenas de matéria e forças físicas, né? Então, é o átomo e tudo que deriva da matéria exclusivamente. E tudo que transcenderia ao materialismo seria superstição ou anticientífico, né? Então, incluiria que a visão científica seria exclusivamente materialista. Diante dessa visão, o cérebro seria aquele órgão que produz a mente, né? Então, nós seríamos mais ou menos robôs biológicos, né? Tendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos derivados, né, de um órgão, né, no caso do cérebro. Também vem dessa visão, né, de um histórico de conflitos entre a ciência e a religião, que a história nos traz vários exemplos. E, segundo isso, não seria possível estudar cientificamente religião e espiritualidade, né? Seriam esses preceitos que pautariam essa visão mais materialista da saúde e da medicina. E daí seria a medicina do corpo. A medicina do corpo é assim, como o Amit ele fala, né? A medicina ortodoxa continua a pensar estritamente de acordo com a física clássica, mesmo 100 anos depois do advento das novas ideias quânticas, né? Então, os órgãos são peças desmontáveis, mais ou menos sem interconexão, e as enfermidades são as peças que apresentam defeitos, né? E o médico seria o consertador da máquina. E isso pautado nesses preceitos materialistas que eu expliquei para vocês. Quando nós extrapolamos essa visão mais restrita, nós desenvolvemos e passamos a considerar outras hipóteses, né? Será que é dessa maneira mesmo? Será que nós somos exclusivamente o corpo?
né? Quando ampliamos essa abordagem, essa visão, né, passamos a fazer algumas hipóteses, né? Será que o ser humano é mais que apenas exclusivamente o seu corpo biológico? Ele incluiria algo mais, né? A mente não seria só exclusivamente derivada do cérebro, né? Então, essa é uma hipótese. Teríamos um espírito para pautar, né, a origem, por exemplo, da nossa mente, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos? Introduz questões filosóficas e morais, como fatores que influenciam a saúde e a doença, e reformula o conceito de cura, né? E, com isso tudo, conseguimos tratar o doente, e não apenas a doença, né? Considerando ele como um ser muito maior do que exclusivamente o corpo, né? E a doença como não restrita só ao órgão com defeito. E, nesse sentido, nessa proposta de visão mais abrangente, surgiram muitos estudiosos, né, não só no Brasil como no mundo, que nos apresentam essa visão mais abrangente da saúde e da medicina, né? E, nesse sentido, são estudiosos que têm uma visão ecumênica da influência da fé e da espiritualidade na saúde. Quando eu falo ecumênico, é que eles não defendem uma filiação religiosa em especial. Na verdade, eles estudam a importância da fé no impacto na saúde e no tratamento das doenças, né? Um dos principais estudiosos é esse pesquisador, que ele é diretor do Centro de Estudo da Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E ele é o autor de muitos livros, né? Esse Handbook of Religion and Health, ele é um livro muito completo sobre a influência que fatores relacionados à fé podem afetar a nossa saúde. E esse livrinho menor, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, Por quê, Como, Onde e o Quê, ele pauta as discussões de muitas ligas estudantis nas faculdades de medicina, de saúde e espiritualidade, né? Então, ele fala de uma maneira muito clara e muito tranquila como abordar, de que maneira abordar, ensina os estudantes de medicina sobre a importância desse assunto, trazendo dados de muitas pesquisas científicas mostrando quanto que a fé ela tem influência em menores taxas de depressão, menores índices de suicídio, auxilia na questão da diminuição dos índices de abuso de álcool e drogas, e até impacto em outras doenças que a gente desconhecia, como menores índices de AVC e infarto agudo do miocárdio. Então, são muitos livros, né? Uma literatura que nos auxilia e ela não tem o quê de fanatismo. Na verdade, tem um quê de pesquisa científica mesmo, né? Então, ele abrange. Na verdade, esse professor, ele até seria considerado aqui no Brasil evangélico, na verdade, né? E ele estuda a influência da fé e da espiritualidade no processo saúde e doença. Lá nos Estados Unidos, publica, traduz para o português, e nós temos acesso a esses livros. Mas esses pesquisadores não se restringem, né, a pesquisadores internacionais, né? Por influência deles, e depois somando-se outros pesquisadores, né, nós temos núcleos de estudo de influências da saúde e espiritualidade em inúmeras universidades brasileiras, né? Aqui nós temos o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que o Dr. Alexander é um dos ícones mais estudiosos, é um psiquiatra brasileiro e publica bastante sobre a influência da saúde na saúde mental, da espiritualidade na saúde mental. Temos vários eventos, esse Simpósio de Medicina, Saúde e Espiritualidade na Faculdade de Medicina do ABC, Congresso Interinstitucional de Espiritualidade em Saúde, na Universidade Federal da Bahia e do Rio de Janeiro. Esse daqui é o meu, digamos assim, né? o da Unesp, que a gente fazia todo ano até começar a pandemia. E, olha só, esse daqui era o 15º Congresso de Saúde e Espiritualidade de Botucatu.
A gente fazia no Salão Nobre da Unesp, né? E a universidade se abriu de uma maneira muito bacana. Por quê? Porque viu que realmente, né, se questiona esse paradigma exclusivamente materialista na medicina, né? Então, nós fizemos por 15 anos eventos que traziam pesquisadores convidados, né? Nunca conseguimos trazer internacionais, né? Mas do Brasil inteiro, vieram professores do Nordeste, tudo, trazer as suas pesquisas falando sobre a importância da fé nas questões relacionadas ao processo saúde e doença, né? E os resultados para a sociedade e para os próprios estudantes da faculdade, né, que viam esses eventos e se interessavam, trouxe uma mudança de postura em relação à prática da medicina, em relação ao cuidado com o paciente, né, e ampliou a abordagem, né, não sendo só exclusivamente materialista mesmo. E eu estou falando bastante de espiritualidade, né? Então, espiritualidade é um conceito mais amplo, né? Seria a relação do indivíduo com o sagrado ou transcendente. Então, ela não é a religião em si, né? Seria eu ter uma fé e a minha conexão com o Criador, ou com a força suprema, ou como cada um quer chamar. Isso constitui a espiritualidade, né? Seria a religiosidade intrínseca, né? E não a que se manifesta extrinsecamente, né? Como cultos, quantas vezes eu frequento a minha religião. Não, é a fé, né? E a religião seria o sistema organizado de crenças, práticas e símbolos, desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou transcendente, né? Então, seria justamente isso, a capacidade que eu tenho de organizar essa fé, né, num culto que pessoas compartilham o mesmo ideal, né, quantas vezes eu vou, como eu participo na sociedade que faz parte da minha filiação religiosa. E, nesse sentido, unindo os aspectos positivos tanto da espiritualidade como da religião, nós temos muitos estudos, né? Esse livrinho que eu contei para vocês, né, ele traz 52 estudos em que a grande maioria dos resultados, 75% desses estudos que ele cita, mostram que o fato de você acreditar em Deus ou acreditar numa força superior confere uma sobrevida melhor, né? Então, vive mais, na verdade. E alguns fatores estariam por trás desse resultado, né? Como, por exemplo, o apoio social, né? O apoio social que as pessoas que têm uma fé e que compartilham dessa fé com a sociedade, eles estariam com uma retaguarda social também melhor por conta da sua comunidade religiosa que eles participam. Além disso, além do apoio social, né, confere ao indivíduo um melhor enfrentamento da doença, né, então uma postura diante do que está acontecendo com uma retaguarda, uma sustentação melhor, um menor comportamento de risco e uma provável atuação sobre o sistema imune, né? Então, a fé ela traria características para o desempenho do sistema imune desse indivíduo que o beneficiaria em relação à atuação de várias doenças. Mas de que maneira, né? Por trás disso estariam fatores da psiconeuroimunologia, da física quântica e da biologia, e uma interface físico-etérica, no caso do plano espiritual, que eu vou explicar melhor para vocês, né? Então, quando a gente adota um sentimento, um comportamento, eventualmente, diante da vida, mais relacionado à não aceitação dos fatos que estão acontecendo, raiva, frustração, angústia, né? Nós teríamos uma liberação maior de hormônios relacionados ao estresse, né? E esse estresse, ele atuaria no sistema nervoso central, nas glândulas e no sistema imunológico, produzindo anticorpos
digamos assim, maléficos para o organismo, em relação à propensão ao desenvolvimento de alergias, né? Multiplicação de células que não teriam um controle adequado para essa multiplicação e poderiam se desenvolver em tumores, mais propensão a infecções, né? Então, puxa vida, né? Estar submetido a uma postura de vida mais inconformista, mais revoltado, com mais raiva, na contramão dessa atitude relacionada à fé, ela não beneficiaria o nosso sistema imune, pelo contrário, né? Então, nós estaríamos mais vulneráveis a todos esses aspectos. E quando cultivamos a raiva, o desespero, a crueldade e a impaciência, é exatamente isso que acontece no nosso organismo. E o André Luiz, né, agora fazendo um paralelo com o privilégio que nós temos, né, do conhecimento da doutrina espírita, ele traz uma questão de muita responsabilidade para nós, né, que ele abordou em vários livros dele sobre a questão do suicídio indireto, né? Ou seja, o fato de nós adotarmos esse comportamento em vários momentos, descuidarmos da nossa alimentação, da atividade física, né? Isso vai nos colocando numa situação de negligência em relação aos cuidados do nosso próprio corpo. E, né, de falta de gratidão mesmo à estrutura física que nos sustenta aqui na Terra. E isso vai sendo cultivado, interpretado como uma postura de suicídio indireto, né, consciente ou inconscientemente, né? Ele mesmo, quando desencarnou, ele foi para o umbral, ficou muito tempo, né, e ele ouvia as pessoas falando suicida, suicida, e ele falou, mas como? É a questão do suicídio indireto inconsciente, né? É uma atitude mais negligente em relação a eu cuidar da minha paz interior, da minha alimentação, pode nos levar a desfechos muito ruins, né, em relação a essa possibilidade de suicídio indireto. E temos que ter isso no sentido de nos alertar, não de nos assustar, né, mas de trazer para nós a responsabilidade sobre a nossa saúde. Então, nós temos duas atitudes, né? Diante dos desafios da vida, continuar produzindo pensamentos negativos de tristeza, inquietação, abandono dos ideais superiores, ou mudarmos o nosso padrão vibratório. Aqui são alguns trechos que falam justamente, reforçam justamente esse conceito, mas pegando o gancho do conhecimento espírita também, né? Então, o pensamento negativo, o pensamento que ele fala sombrio, ele adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo, né? De que maneira? Como os chakras fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, né, quando nós temos uma atitude de sentimentos menos qualificados, os bloqueios e conflitos emocionais podem resultar no fluxo energético anormal para os diversos sistemas fisiológicos, né? E, com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. Então, é como se nós bloqueássemos um fluxo de energia de saúde mesmo, né? E que esses centros de energia tem essa finalidade no nosso organismo, né? Quando, por conta da nossa postura e dos nossos pensamentos, nós nos prejudicamos, nós bloqueamos esse canal que seria de saúde. Olha ele aqui, o André Luiz, né? De modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. E sem evolução em dois mundos. Então, a doença endógena, aquela que começa, né, e seria a origem de todas as doenças, de dentro para fora, mesmo que numa postura mais inconsciente, que não conseguimos identificar, né, o porquê, o motivo, seja nessa vida, seja em outras vidas, estaria vinculado a energias deletérias, né? No fundo, né, processos que demandam o nosso esforço de modificação.
né? A crueldade, o egoísmo, sentimentos contrários à lei do amor, pessimismo, mágoas, dificuldade de perdoar, intolerâncias, né? Tudo isso vai ocasionando essas dificuldades de fluxo de energia e diminuindo a eficácia do nosso sistema imune, facilitando processos de doença. Em última análise, a causa verdadeira de toda e qualquer enfermidade é a nossa maldade, qualquer que seja. E toda doença traz em si o caráter de um dano praticado contra o outro. Isso é muito forte, né? E não fui eu que falei, né? Foi o André Luiz. E isso depois de muita observação dele em relação aos processos da origem das doenças, né, porque começa e tem influência no perispírito para depois afetar o corpo físico. E a porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, né, ele reforçando esse conceito. E o nosso papel, né, depois de sabermos de tudo isso, né? Nós temos um grande desafio, né, que é nos responsabilizarmos mais pelo nosso psiquismo e a nossa postura mental, né, observar a qualidade dos pensamentos que produzimos, né, porque sabemos que eles são energia e que eles vão ter impacto na nossa saúde. E, para isso, nós, aqui presentes, temos um grande aliado, né, que é a terapia espírita. Né? E ela nos traz ferramentas que eu gosto muito dessa definição do Andrei, né, que fala assim: o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo, enquanto a alma se educa para curar-se definitivamente. Né? Porque o grande processo curativo seria o nosso processo educativo da alma. Né? Esse é o instrumento da saúde integral mesmo. E o que consiste a terapia espírita? Né? Quando a gente ouve esse termo, o que a gente pensa? Seria uma terapia complementar. E complementar é diferente de alternativa. Né? Ninguém vai abandonar os tratamentos médicos convencionais para falar: agora eu só vou fazer um tratamento espiritual. Não. Nós somamos terapias. Né? Nós somamos. Né, para que não sejamos excludentes no que diz respeito a processos que podem nos ajudar. Então, o complementar auxilia a terapia médica convencional e não substitui a terapia médica convencional. Né? Ela se soma. O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele coloca, em relação à influência dessa parte espiritual, né, que é muito difícil a gente identificar o limite entre a doença orgânica e alguns processos obsessivos, né, porque abrem-se portas psíquicas, né, vamos supor, né, eu fui diagnosticado com uma doença grave e depois disso eu me revoltei, estou com raiva, tenho uma postura de agressividade com os meus familiares, não tem uma visão de gratidão em relação à vida. Vocês concordam que essa postura mental atrai espíritos que pensam da mesma maneira, né? Então, assim, reforça a doença ou estaria relacionado com a causa delas também? E a terapia espírita, né, ela conta com várias ferramentas, né? A prece, a água fluidificada, o passe magnético, para casos selecionados, né, processos desobsessivos, a prática da caridade e a educação da alma, que seria a nossa reforma íntima. Em relação à prece, em relação ainda à terapia espírita, de uma maneira mais abrangente, esse daqui, não sei se alguns conhecem, é o Giancarlo Lucchetti. Ele se formou na Santa Casa de São Paulo e, depois disso, ele passou a publicar. Ele é um dos pesquisadores brasileiros que mais publica nessa área de influência da espiritualidade na saúde. Né? Então, muitos estudos têm sido feitos em todo o mundo para se avaliar essas práticas. Né? Ele fez uma revisão da literatura, com 1998 estudos encontrados, em que 50 avaliaram a eficácia dessas práticas.
E com resultados, aqui eu não pus os resultados, mas para vocês verem como isso é material de estudo, né? Isso como os resultados, né, são vistos na prática. Então, os pesquisadores começaram a usar isso como instrumento de pesquisa. Então, sobre cada um deles, né, a prece. Quando a gente se reporta à literatura espírita, qual seria o caráter geral da prece? Né? O Kardec ele nos responde no Livro dos Espíritos, né? A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir ou agradecer. Então, a prece sincera, ela estabelece a ligação com as forças superiores da vida, permitindo a permuta fluídica que fortalece e revitaliza o ser. 6 estudos avaliando a prece, feita para si mesmo, observaram redução das complicações em cirurgia cardíaca, menor taxa de depressão, com segmento aí de 3 anos, e melhor qualidade de vida. Isso para as pessoas que têm o hábito de orar, independente da religião. Em relação à água fluidificada, né? A água, ela seria um meio físico de transmissão de fluidos magnéticos, né? Então, o André Luiz, nos Missionários, ele fala: a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. E o nosso corpo é formado predominantemente por água, né? Esse físico japonês, Masaru Emoto, ele fez um trabalho muito bonito, né? Não é espírita, é físico, né? E ele observou, né, a característica física da água quando submetida à prece, né, a imposição de mãos com liberação de energia fluídica. Então, ele expôs a água a diferentes estados emocionais de pessoas, né, que estariam ali vibrando, né, próxima a diferentes compartimentos repletos de água, congelou essa água e fez uma observação em microscópio de campo escuro. Como que ficaria a característica mesmo da molécula. E depois dessa observação, né, antes da prece, e após a prece, né, a característica física, né, mostrou figuras de um formato e de uma beleza, né, que você fala: puxa, tem alguma coisa por trás disso. Não é possível, né, que seja coincidência. E ele publicou esse trabalho, está na internet, quem quiser ver, é facinho. E continuando em relação à terapia complementar espírita, a prática da caridade, né? No Livro dos Espíritos, quando perguntaram qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. 10 estudos bem delineados sobre a relação da caridade com a saúde. E comparando aí, pareado significa, né, pessoas do mesmo sexo, idade, submetidos às mesmas doenças, né, mais ou menos, físicas e mentais. Então, as pessoas que praticavam mais a caridade, e isso está relacionado, aí você fala: como que mensurou, como que quantificou isso, né? Geralmente como voluntários, né, de trabalho de caridade mesmo, né? Voluntários, né? Eu me denomino voluntária de uma instituição que protege os animais, né? E eu realmente pratico isso, né? E foram avaliar os resultados. Menor risco de morte em indivíduos com mais de 10 anos de atividade voluntária, melhor qualidade de vida e bem-estar e menores taxas de depressão. Em relação à educação da alma, né, que é o nosso desafio com todas as informações que a gente recebe aqui na Casa Espírita, com o que a gente lê, né, o que nós fazemos efetivamente com tudo isso, né? Como que nós tiramos a informação daqui, passamos para cá, e isso se traduz
em mudança efetiva do ser, né? 21 pesquisas em relação a sentimentos ou afetos dos indivíduos. Os sentimentos positivos relacionados com menor taxa de doença coronariana, infarto ou angina, e menor mortalidade. A pesquisa com diabéticos e pessoas vivendo com HIV/AIDS. E sentimentos negativos, raiva, maior risco de doença coronariana e doença arterial periférica, né? Então, a coronariana, né, vocês sabem, o infarto agudo do miocárdio, né? Então, é um convite para que a gente se autoanalise em relação ao caráter dos nossos sentimentos e dos nossos impulsos, né? Para que possamos avaliar com muito cuidado, né, se estamos conseguindo fazer essa autoanálise e nos melhorarmos, né, para que não vibremos nesses sentimentos negativos. Então, os ensinamentos de Jesus, né, amor ao próximo, simplicidade, humildade, perdão incondicional, fraternidade sem limites, eles trazem, em última análise, um aspecto de imunidade contra os desequilíbrios do espírito e do corpo físico. É um compêndio de saúde integral mesmo, o Evangelho. Ele é. Os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e convidando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade, ao perdão, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior. Esse é um capítulo que ele falou sobre invasão microbiana, né? Um trechinho do Evolução em Dois Mundos. E o passe, né? Estamos falando sobre a terapia complementar espírita, né? Então, nós vamos receber o passe, né? Imposição das mãos para a transmissão de energias. É uma transfusão de energias psíquicas. Na terapia do passe, ele contribui para a cura e amenização de doenças, porque há uma injeção de princípio vital, substância essencial à vida. Existe a soma do aspecto do magnetismo humano, daquele indivíduo que é voluntário e que está lá com o coração repleto de boa vontade para doar o que de melhor ele tem para oferecer, e a soma do magnetismo espiritual, né? Porque ele não está sozinho, ele conta com os mentores da casa, com os mentores do próprio indivíduo que estão ali, então se somam a energia magnética humana e espiritual. Esse é o magnetismo misto do passe. Pesquisas para avaliar a eficácia do passe. 3 pesquisas em casa de repouso. Observou menor agitação e comportamento menos agressivo em indivíduos com demência. Em relação ao passe, as pesquisas, eles também avaliam o toque terapêutico, né? Então, como não são pesquisas exclusivamente espíritas, né, elas se somam também ao reiki, a outras imposição de mãos, né? Redução da dor em pacientes com câncer, em quimioterapia ou osteoartrose de joelho, e menores índices de redução da ansiedade em idosos. E aqui eu trago um resultado de um estudo que eu tive a alegria de participar, que foi um estudo conduzido pela Associação Médico Espírita de Botucatu, que eu faço parte, em que nós conseguimos publicar em 2016, e era uma pesquisa para avaliar a eficácia do passe em relação a marcadores de redução de ansiedade em voluntários, né? Foi autorizado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu, e nós comparamos o passe espírita com o placebo. O placebo foi só imposição de mãos, né? Então, nós convocamos voluntários, eles preencheram um questionário que avalia de maneira tradicional índices de ansiedade, né? E todos os voluntários pontuaram índices elevados de ansiedade.
E eles foram sorteados para fazer parte de um de dois grupos, né? Um grupo que receberia passe uma vez por semana por 8 semanas, e um grupo que receberia só imposição de mãos, sem a proposta, né, do passe, né? Eram passistas, que é o grupo que ficou no grupo passe, quem aplicou eram passistas de casa espírita já há muito tempo. Por que isso, né? Porque na academia, na faculdade, se interroga muito, né, sobre o papel você estar sugestionado, né, em relação aos resultados para melhorar, né? Então, às vezes, a pergunta que o avaliador da pesquisa poderia fazer é a seguinte, né? Poxa, mas ia ter benefício, né? Porque o indivíduo vai lá, ele sabe que estão colocando a mão sobre ele pode estar sugestionado a melhorar do que vocês estão avaliando, que no caso era a ansiedade, né? E ele melhora só pelo efeito placebo, que chama, né? Então, para driblar esse questionamento dos avaliadores, nós fizemos isso, justamente. Nós pegamos um grupo que ia receber só imposição de mãos, né? Independente disso, esses voluntários, eles poderiam participar de casa espírita, né? Mas, além do que eles faziam na religião deles, que vocês vão ver não eram espíritas, olha só que interessante. Os participantes dessa pesquisa, a maioria se diz católico. 30% se disse espírita, 4% se disse ateu e foi lá participar da pesquisa, né? Falou assim, olha, eu não acredito em Deus, né, mas eu estou aqui porque eu quero ver se essa pesquisa vai ter resultado mesmo, né? E 4% outras religiões. A gente preparava o ambiente, as duas salas, né? A sala que ia receber o passe e a sala que ia receber só a imposição de mãos, com música relaxante. O passe era aplicado individualmente em sala separada. Os voluntários, eles não viam quem aplicava o passe, né? Então, eles deitavam na maca e a gente colocava um paninho para cobrir os olhos, né? Então, eles não viam, né? Porque existia o viés de que, como os passistas eram conhecidos na cidade, né? Então, eles não sabiam que grupo que eles estavam, né? Eles não sabiam se eles estavam no grupo que estava recebendo passe ou no grupo que estava recebendo só imposição de mãos. Se ele abrisse o olho e visse o Joel lá, Joel, te conheço, você é passista lá no centro espírita, ele ia saber que ele está no grupo passe. Então, para driblar isso, a gente cegou o estudo que fala, né? A gente tirou esse viés. Então, eles não sabiam. Foram 97 voluntários, 65 incluídos no estudo. No grupo controle, que é só imposição de mãos, 34 pessoas, e no grupo passe, 31. 27 voluntários complementaram as 8 semanas no grupo controle, e 23 voluntários no grupo passe completaram 8 semanas de tratamento. E os resultados, né? Eles começaram, vocês podem ver, os dois grupos, né, com um nível alto de ansiedade no início, né, todos pontuaram bastante aqui no questionário que a gente aplicou de ansiedade, melhoraram na 4ª semana ambos os grupos, e ao fim de 8 semanas, o grupo controle, que recebeu só a imposição de mãos, estava num nível de ansiedade muito parecido com o inicial. E o grupo passe estava num nível de ansiedade muito inferior ao nível de ansiedade do início da pesquisa. Isso deu diferença estatística significante. Nesse questionário, abaixo de uma certa pontuação, né, que os psicólogos utilizam, você não teria mais critério de ansiedade, estado ou traço, né? Então, 83% no grupo que recebeu o passe não pontuavam mais estado de ansiedade, enquanto só 37% no grupo controle, que recebeu só a imposição de mãos. Então, os nossos resultados foram bem legais, né? Então, a gente pôde ver isso, e a gente conseguiu, olha que bacana, né, publicar
com esse nome, né? O efeito do passe espírita como terapia energética na redução de ansiedade em voluntários. Um estudo controlado e randomizado. E por conta da publicação desse estudo, até hoje a gente recebe convite, né, para publicar e falar sobre esse assunto em outros lugares, né? Porque não só a gente, como outros pesquisadores, né, estão modificando essa visão exclusivamente materialista da medicina, né? Então, existe algo mais, né, que, por mais que eu não tenha instrumentos hoje em dia para quantificar e fotografar a questão do magnetismo misto, humano e espiritual, mas eu vejo os resultados já, né? E isso é muito bacana. O André Luiz, em Missionários, o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Nos encontros da Associação Médico Espírita, né, nós podemos sentir, e eventualmente por mensagem, ter a alegria, né, de receber mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né, em que ele nos convida a essa responsabilidade, né, de mudar mesmo a mentalidade dos estudantes de medicina que estão se formando hoje em dia e que vão conhecer uma realidade muito mais abrangente dos aspectos relacionados à saúde e doença, né. Ele nos traz essa responsabilidade, nos convida para esse trabalho, porque ele sabe que nós somos aqueles que, em outras épocas, contribuíram para essa cisão entre a fé e a ciência. Então, hoje, nós estamos trabalhando para que possamos reverter os resultados, né, do que fizemos lá no passado. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? E o trabalho na seara do mestre é o maior privilégio que a gente pode ter, né? Tanto no cultivo da nossa saúde integral, né, como para todos os outros resultados da nossa vida. Muito obrigada.